Mais um giro de manchetes aqui no Paulista TMC. Os principais destaques do dia então: a Justiça de São Paulo determinou a interdição do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de 94 anos, após pedido feito pelos filhos. A decisão determinada pela Segunda Vara da Família e Sucessões para nomear o filho do ex-presidente como curador provisório, isso tudo para administrar o patrimônio financeiro do pai. A interdição foi solicitada pelos filhos de FHC, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz, em razão do agravamento do estado de saúde do ex-presidente, diagnosticado com doença de Alzheimer em estágio avançado. 10 horas e 25 minutos, a Enel vai realizar a partir de hoje uma força-tarefa para retirar cabos irregulares em Barueri. A operação será realizada por 24 vias, com o objetivo de reduzir riscos à população, melhorar a infraestrutura urbana e também com o objetivo de diminuir a poluição visual. Cães farejadores da Receita Federal encontraram mais de 280 quilos de haxixe no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A droga, que veio dos Estados Unidos, está avaliada em 34 milhões de reais e foi apreendida. E temos notícia boa também aqui no Paulista TMC. A Zona Norte de São Paulo ganha a primeira academia gratuita ao ar livre. A Prefeitura entregou a primeira unidade do projeto Academia ao Ar Livre em Santana, na Zona Norte. Com um investimento de cerca de R$357 mil, a academia tem 9 equipamentos modernos de musculação, acesso gratuito, enfim, e também funcionamento 24 horas, 10 horas e 26 minutos. 10 horas e 26 minutos, a gente continua aqui movimentando o nosso Paulista TMC. Vou dar um bom dia aqui pro pessoal que tá no YouTube, o Eric da Vila Leopoldina e a esposa dele, Patrícia. Bom dia, dupla. E eu devolvo para vocês aí também. Bom dia, dupla, o Eric e a esposa Patrícia da Vila Leopoldina. E também temos aqui o Diego Martins, de São Mateus, Patrícia Gomes, da Vila Prudente, André Luiz, de Guaianazes. E a gente tem enquete. Daqui a pouquinho nós vamos falar de novo sobre a enquete, porque agora a gente vai voltar a falar com a Luísa Mutoni, porque ela tem mais informações sobre a operação Narcofluxo, que prendeu ontem o MC Rian SP aqui em São Paulo e o MC Pose do Rodo no Rio de Janeiro. Luísa, estamos contigo. Pois é, Fernanda, depois dessa prisão do MC Rian, que aconteceu ontem aqui na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, ele passou a primeira noite aqui na sede da Polícia Federal e a expectativa do advogado dele, o Felipe Cassimiro, é que ele continue preso por aqui até que se encerre aí o prazo da prisão temporária. Ontem, a defesa dele negou as acusações e já impetrou um pedido de habeas corpus que ainda será analisado. Então, agora o advogado está aguardando a decisão quanto a essa medida liminar, mas o MC Rian já vai passar por uma audiência de custódia na tarde de hoje. A partir de 4 horas será uma audiência online e aí sim a gente saberá então os desdobramentos da operação Narcofluxo daqui para frente. A gente lembra que essa ação feita ontem pela Polícia Federal, ela investiga um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava diversas empresas ligadas aos envolvidos, incluindo ao MC Rian, empresas de gerenciamento artístico, até mesmo restaurantes, e que eram utilizados também através de apostas, de casas de apostas e também de outras ações como as rifas online que eram produzidas por todos esses investigados que têm aí milhões de seguidores, todos eles, Segundo a Polícia Federal, as investigações, o MC Rian era justamente o centro desse esquema, que movimentou em 24 meses mais de R$1,5 bilhão de reais. Além do MC Rian, também foram presos então na ação de ontem o MC Pose do Rodo, no Rio de Janeiro, o empresário Cris Dias, o empresário do MC Rian, que também é influenciador digital, a esposa do Cris Dias
Rivas, a Débora Paixão, que também era influenciadora, o irmão do MC Rian também foi um dos alvos de prisão, o Matheus Magrini, que também promovia essas rifas e tinha bastante seguidores nas redes sociais, e outras pessoas. Também foi preso o dono da página Choquei, uma página voltada para a vida de celebridades no Instagram, que tem mais de 27 milhões de seguidores, o Rafael Souza, e ele deve ser transferido para um presídio em Goiânia. Segundo as investigações, o Rafael Souza fazia parte ali do núcleo midiático desse grupo, né? Então ele recebia pagamentos diretos dessas pessoas para divulgar o trabalho deles e até para limpar a barra ali quando fosse necessário. E daqui para frente essas investigações continuam, mas aí tentando chegar então ao núcleo administrativo e de contabilidade desse grupo criminoso que movimentou então bilhões de reais em um curto período de tempo. A Polícia Federal ontem, em coletiva de imprensa, inclusive disse que não descarta que novas prisões sejam feitas aí nos próximos dias. Tá certo, obrigado pelas informações, Luísa Mutoni, então trazendo também atualizações sobre esse caso. 10h30, a gente vai voltar a conversar aqui com a Beatriz Jimenez, um assunto delicado, tem muita gente perguntando sobre essa pauta. A Justiça determinando então a interdição do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de 94 anos, após um pedido feito pela família dele. A Beatriz então vai explicar pra gente o que significa isso na prática, Bia. Exatamente, gente. Foi feito um pedido, né, pelos filhos do Fernando Henrique Cardoso, e a segunda vara da família de sucessões da Justiça daqui de São Paulo determinou a interdição do ex-presidente. O seu filho, o Paulo Henrique Cardoso, foi nomeado como curador provisório do pai, né? Mas com poderes limitados aí somente à administração patrimonial e financeira, que é um ponto, né? Ou seja, ele não tem poderes totais sobre a vida do Fernando Henrique, mas somente a administração dos bens. A decisão, ela tem um caráter imediato, ou seja, ela passa a valer a partir de agora, e ela se pautou em um relatório médico anexado ao processo que demonstra o agravamento do estado de saúde do ex-presidente, que hoje, vale lembrar que ele tem 94 anos e foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, que está em estágio avançado. A gente também tem que falar que consta registrado no processo que a interdição ela teve a concordância dos demais familiares do ex-presidente, e no processo também ficou demonstrado que ele tinha uma relação de confiança com o filho, ou seja, uma pessoa ali que tem a confiança não só do Fernando Henrique, mas como de toda a família, para poder fazer a gestão patrimonial dele. E aí, explicando também para quem nos escuta, né? Porque a interdição não é um processo, uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas a gente explica que é um processo que visa proteger a pessoa maior de idade que não tem capacidade para gerir sua própria vida e administrar seus bens. Isso pode acontecer devido à doença ou devido a alguma outra incapacidade, né? E por isso, no processo da interdição, é nomeado um curador, uma pessoa de confiança para poder administrar a vida dessa pessoa maior de idade considerada incapaz. Tá certo, obrigado pelas informações, Beatriz Jimenez, né? Um assunto super delicado, a gente vai continuar acompanhando aqui em São Paulo. Tudo que acontece envolve, claro, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 10h33.